E aí, pessoal, tudo certo? Bora lá, novo conteúdo, isomeria. O que é isomeria? É um fenômeno ao qual pode existir substâncias diferentes com a mesma forma molecular. Então, se olhar na forma molecular, é igual, mas a substância é diferente. Isso é chamado isomeria. Por que isomeria? Iso, igual, e meros, parte. Então, isomeria, partes iguais. Portanto, substâncias com a mesma forma molecular, mas apresentam diferentes propriedades, tanto químicas como físicas. Isso são chamados isômeros. O exemplo mais comum, álcool e éter. Olha, etanol e álcool metílico. Pode ver, a mesma forma molecular. Vamos contar aqui. Um oxigênio, dois carbonos, dois carbonos. 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Os dois têm a mesma forma molecular, mas as fórmulas planas são diferentes. Aí, vamos lá, características químicas. O álcool etílico ferve a 98. O 78, tá errado aqui, pessoal. O éter é menos 24. A mudança de distribuição dos átomos que fazem com que eles tenham essa propriedade, tá? É a forma com que eles estão ligados, tá? Então a forma molecular é a mesma, mas a fórmula é estrutural que a gente fala, a maneira com que os átomos estão conectados é diferente, tá bom? Tem dois tipos de isomeria, isomeria plana e espacial. Na aula de hoje a gente vai falar só sobre a isomeria plana, tá bom? Um exemplo de isomeria. A forma molecular C4H82, ela pode representar esse número aqui de estruturas diferentes. Se a gente pegar 40 átomos de carbono e 82 átomos de hidrogênio, a gente consegue montar esse número aqui de estruturas diferentes. Ou seja, podem existir esse mesmo número de isômeros diferentes. A gente vai ver que pode, que nem sempre isso vai acontecer. Mas, pessoal, é um número muito grande. Então, isso são os isômeros. Isomeria plana é aquela em que os isômeros são conhecidos, identificados, diferenciados pelas formas planas, aquela que a gente desenha no papel. A diferenciação é visualizada através de posições dos grupos, tá? Ramificações, heteroátomos, a gente vai ver isso. Ou em saturações, dupla, tripla ligação. Tipo de cadeia, se aberta ou fechada, ou funções. Elas se dividem nesses 5 tipos aqui, ó. Cadeia, posição, compensação, função e tautomeria. Bora lá estudar eles. Primeiro caso, isomeria de cadeia. São compostos que pertencem ao mesmo, à mesma função, só que o tipo de cadeia é diferente. Por exemplo, butano e metilpropano. Cadeia normal, cadeia ramificada. Certo? Os dois são cadeia aberta. É a mesma função. E do carboneto. Os dois são alcano. Mas, se vocês contarem aqui a forma estrutural, a forma molecular é a mesma. Só que são cadeias diferentes. Outro tipo aqui, ó, bem comum. Hexino e ciclohexeno. Se vocês contarem aqui, ó, aqui tem 6 carbonos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Se contar os hidrogênios, tem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Dá 8, 9, 10. Aqui tem 3, 6, 8, 10 também. Mesma forma molecular, só que a estrutura é diferente. Isso daqui é uma cadeia aberta, isso aqui é uma cadeia fechada. Ambos são hidrocarbonetos. Isso daqui é um alcino, esse é um alceno. Outro caso aqui, ó, é cadeias. Esse caso aqui, ciclo pentano e metilciclobutano. Aqui, ó, 5 carbonos, aqui 4. 5 também, isso aqui 4 no anel e 1 como ramificação. Isomeria de posição, pessoal, essa é a mais de boa, né? Compostos que apresentam a mesma função, só que difere a posição do grupo ou em saturação, tá? Por exemplo, aqui, ó, um propanol. Então, olha, por que é um propanol? Ó, a hidroxila está ligada ao carbono 1, que é esse carbono aqui, ó, no mais à direita. E o 2 propanol. A hidroxila está ligada ao carbono 2. São álcoois, só que um deles é uma substância e a outra é outra. Qual que é a diferença entre elas? A posição do H. Por isso, isomeria de posição. Outros casos, a posição da dupla. Lembra que a gente, quando vai dar o nome, tem que indicar onde está a dupla? Por quê? Olha, esses dois compostos são muito parecidos.
Mesma fórmula molecular, C4H8. Mas olha, aqui está no carbono 1 e aqui está no carbono 2, a dupla ligação. Se fosse uma tripla, também poderia ter a mesma situação, certo? Outro caso, quando você tem ciclos, tá? Esse daqui, ó, primeiro caso, a ramificação está na posição 4, ou para. No segundo caso, ela está na posição 2, ou orto. Então, olha, esse daqui é o ácido metilbenzênico. Esse é o 4-metilbenzênico. Esse é o ácido 2-metilbenzênico. Beleza? O que difere? A posição da ramificação. Isomeria de função, quando dois compostos têm a mesma forma, mas pertencem a funções diferentes. Esse é o caso, por exemplo, aqui do propanal e propanona. Se vocês olharem aqui, a fórmula deles é a mesma, certo? Mas assim, a fórmula molecular é a mesma, mas as estruturas planas são diferentes. Por isso são chamados de isômeros de função. Olha, são 3 carbonos, 1 oxigênio e 6 hidrogênios, os dois casos aqui. Isso, pessoal, geralmente acontece entre aldeído, cetona, álcool, éter, ácido carboxílico e éster. São comuns, tá? Só para ter noção. Mas assim, olhando, só contar os hidrogênios. Contar os hidrogênios que é o mais chatinho, né? Isomeria de função, etanol, metóximetano, que é o mais comum, né? Álcool e éter são os mais comuns de se usar. Álcool e fenol também, olha. Esses dois, esse daqui é um álcool. Por que é um álcool? Hidroxila ligada a carbono saturado. E fenol. Né? São duas estruturas, funções diferentes, mas com a mesma estrutura. Metameria ou isomeria de compensação. Essa aqui é uma chatinha de entender. Tá? É um tipo especial de isomeria plana que os compostos diferem da posição do heteroátomo. Aqui o que vai diferenciar é a posição do heteroátomo. Nesse caso aqui, ó, pessoal, metóxipropano. O heteroátomo está entre o carbono 1, né? Tá logo após o carbono 1. E o isômero dele é o etoxetano, que o heteroátomo está depois do segundo carbono. Olha, aqui, um carbono, oxigênio, 3 carbonos, aqui 2 carbonos, oxigênio, 2 carbonos. Mesma forma molecular, mas a estrutura química é diferente. E aí, consequentemente, todas as propriedades químicas e físicas são diferentes desses dois compostos, tá bom? Outros exemplos aqui, ó, veja esses 3 éteres aqui, tá? Aqui, ó, é 1, 2, o oxigênio posição 2, aqui 1, 3 e aqui 1, 4. Aí esses 2 ésteres, tá? Esse daqui é o etanoato de etila e o de baixo é o propanoato de metila. Mesma quantidade. O que difere é a posição aqui do heteroátomo, tá? Esses casos aqui, ó, pessoal. Esses casos aqui, ó, também são casos de metóxipropano, etoxipropano a gente já falou, metilbutanamina e etilpropanamida aqui, ó. São duas aminas. Nesse caso, as duas são terciárias, tá? Mas aqui, 2 grupos metil, aqui um metil e um etil também, tá? Se contar o número de átomos aqui, é exatamente o mesmo. E esse último caso, pessoal, é o mais bacana, que é chamado tautomeria. Qual que é a diferença entre eles? Os casos anteriores, a gente consegue ir lá no laboratório e separar o composto. Eu consigo ir lá no laboratório e preparar os 2 isômeros separados. Tautomeria não. Um isômero se transforma em outro. Eles estão o que a gente chama de equilíbrio químico. Lembra que a gente estudou ano passado? O que ele quer dizer com isso? Que se eu pegar esse aldeído e colocar no frasquinho, no próximo segundo eu vou ter um pouco da espécie enólica, porque o aldeído se transforma em enol, certo? É um tipo especial de função, que ela é chamada de isomeria dinâmica também, certo? Então, olha, o aldeído se transforma em enol. Como que isso acontece? Olha, o oxigênio rouba o hidrogênio do carbono do lado e forma uma dupla entre esses 2 carbonos, e aí gera um enol. Tá? Não tem como eu separar só um dos compostos. Eu até posso separar. No próximo segundo já vai ter o outro equilíbrio.
tá? Então, olha, aí você tem os chamados tautômeros, tá? Que são os isômeros das condições. O que é a tautomeria? É o fenômeno da conversão de um tautômero em outro, chamado tautomerização. Também ocorre de cetonas. Olha aqui, ó, cetona e enol. Vamos olhar esse oxigênio rosinha aqui, ó. C dupla O. Cetona. Mas daí ele pode roubar o hidrogênio aqui do nitrogênio que está do lado. E aí forma uma dupla ligação OH. OH ligado a carbono insaturado é enol, equilíbrio ceto-enônio. Novamente, eu não consigo, eu posso até separar uns compostos, mas no mesmo momento ele se transforma no outro. Beleza, galerinha? Suci, certo? Essas são os tipos de isomeria plana. Na próxima aula a gente trabalha isomeria espacial. Belezinha? Até mais.